Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O Opinião, programa que está no ar já há 5 anos, mais de 5 anos, né? Hoje, sextou, uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13, sabe o que isso significa? Você não sabe o que isso significa? Sexta-feira 13. Você não sabe o que significa? Nada. Absolutamente nada. Pelo menos do ponto de vista da superstição. Porque, como o nome já diz, é superstição, né? E hoje também é dia de Santo Antônio. Para os católicos aí, uma data muito importante, festiva, né? Tem as comunidades aí no interior, as comunidades de Santo Antônio, né? Então, enfim, e tem também o programa Opinião, é por isso que estamos aqui, afinal de contas é muito bom ter você em nossa companhia, sempre, ininterruptamente. A gente faz questão porque é um prazer imensurável estar com você aqui e ter você em nossa companhia. Hoje a gente não tem um entrevistado, como de comum, como de costume, não é? Mas a gente tem muitos assuntos para conversar com você e você conosco, você inclusive, a propósito, convidado, convidada a interagir com a gente, tem alguma opinião, algum assunto aí, seja lá o que for, evidentemente do ponto de vista desse cotidiano que circunda, né, as informações aqui do nosso dia a dia. Aí a gente vai estar aqui, Lorenberg principalmente, que tem a enciclopédia, ele já responde tudo, já opina. Na verdade, a gente nem aqui fecha a questão, né? Ou seja, a gente não dá o veredicto final, a gente só opina e dá o nosso lampejo de opinião. Não é isso? Então, 99932-2529 é o WhatsApp do nosso programa Opinião desta sexta-feira 13. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Hoje é dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, Lorenberg. Isso te dá alguma ideia aí, meu caro? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Dia 13, quem gostava do número 13 era o Zagallo, lembra? Zagallo. O Zagallo gostava, amava o número 13. Ele não abria mão do 13. Eu não sei por que razão, eu não vi a entrevista dele explicando o inexplicável, né? Talvez seja exatamente pela superstição. Jogador de bola da época do Zagallo tinha muito de superstição mesmo. Quem sabe seja um desses casos aí. Então, e a frase sexta-feira 13 tem 12 letras. 12 letras. Achou que ia falar 13, né? Estava contando aqui, tem 12. Se colocar vírgula, se colocar o hífen, né? Aí tem 13. Se considerar o item como Zagallo, que tinha dessas, né? Todo jogo que tinha ele contava, né? Brasil e fulano de tal tem 4 letras, ou então, se não tivesse, ele achava um motivo para fazer com que... Dava 13. A cidade onde vai ser o jogo tem 13 letras, então é isso. O Opinião está aqui, eu te perguntei sobre o santo casamenteiro, se você te dá alguma ideia, você fugiu? Não, mas eu tô na fila. Não desisto nunca. Tem a crendice popular, na verdade, ligada exatamente ao Santo Antônio, de que seja ele o que o tornou o santo casamenteiro, então muitas pessoas ficam nessa expectativa de que no dia de Santo Antônio encontrem um bom partido, um bom noivo, uma boa noiva, namorada, namorado, enfim. Então, se você está nessa fila que Lorenberg também está, pega lá no final, porque essa fila tem muita gente. Eu, particularmente, não estou muito de fila de arrumar namorada, de arrumar casamento, não. Aliás, o Santo Antônio é santo casamenteiro. Então, casamento, então, olha só, não sei se você está vendo por aí, tem umas brotoejas que dá aqui, ó, que brota aqui, então eu fico meio, dá umas coceiras aqui. Mas, enfim, isso não é o assunto para o programa de hoje. Sexta-feira. E, Lorenberg, então, vamos lá, rapaz, vamos conversar
um pouco sobre o que estamos... Vou começar hoje falando de um assunto que eu queria muito falar sobre isso ao longo dos últimos dias. Eu não falei porque é um assunto que requer um tempo maior para conversar. Fiquei, como jornalista, como comunicador, eu fiquei estupefato e assombrado uns dias atrás, há uns 10 dias atrás, quando uma juíza lá de São Paulo, da terceira vara criminal, ela condenou à prisão o humorista Léo Dias. Acho que é Léo Lins. Léo Dias é um colunista social. Léo Lins é um jornalista, na verdade não é jornalista, ele é humorista. E é aí que mora a minha revolta. Porque isso é censura e o que ela fez foi condenar, além dos 8 anos de prisão, mais não sei quantos milhões aí de multa e tudo mais, porque ele fez piada. Ah, Paulo, mas a piada dele ofendia a classe A ou a classe B. Desde que o mundo é mundo, há piadas. O politicamente correto, ele não está lá na Constituição, não está em lugar nenhum. Existe sim um Código Penal que, evidentemente, se você se sentir ofendido, crime contra a honra, por exemplo, você o aciona e aí, evidentemente, você acaba buscando os seus direitos. Mas censurar, não. E aí eu queria abordar esse assunto aqui. Já quero de antemão deixar aqui a minha solidariedade aos humoristas, todos. E não é porque fez piada de A ou de B, de Lula ou de Bolsonaro, de fulano ou de Beltrano, ou de preto ou de branco, dos amarelos e dos vermelhos, pobres e ricos, não importa. Ali ele está incorporando uma personagem. Ele está lá no stand-up dele, falando um monte de coisa. E eu já vi na época do Bolsonaro, inclusive, piadas sabe? E eu nunca vi uma situação assim de alguém condenar alguém, não é? E aí aconteceu isso agora. Eu gostaria muito de ver uma mobilização da classe artística, especialmente dos humoristas. Eu vi uma meia dúzia de gato pingado, se eu não estiver exagerando de meia dúzia, que eu contei uns 3 ou 4 que andaram usando suas redes sociais para protestar. Aí eu queria saber do Lorenberg, a opinião dele, e aí depois disso eu quero emendar eu quero emendar inclusive a posição que houve do Supremo Tribunal Federal de banir o artigo 19 do Código Civil da internet, né? Mas primeiramente essa questão do Léo Lins, Lorenberg, queria a sua opinião a respeito. Paulo e amigo telespectador, eu não vou falar sobre a decisão da juíza, porque eu não a li. Eu não conheço nada da decisão dela. Ok, amigo? Então é preciso pedir desculpas aqui, porque eu não conheço. E quando você discute sobre algo, é porque você tem conhecimento sobre esse mesmo algo. Portanto, eu não vou falar nada a respeito da decisão da juíza, porque eu não a conheço. Ok, amigos? Por outro lado, é preciso fazer algumas observações. A primeira delas, quando eu era criança, os humoristas da época que eu era criança faziam piadas absurdas. Aquelas piadas que eu ouvia, que eu assistia, não caberia em nenhum momento hoje. Por quê? Quando eu tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, não havia as leis que temos hoje, o cuidado que temos hoje para impedir o bullying, para impedir, digamos, a humilhação a outra pessoa, a um segmento da sociedade. Portanto, por conta disso, aqueles humoristas da época que eu era criança, eles andavam de braçadas. Hoje não. Nenhuma daquelas piadas grosseiras, ridículas, não caberiam hoje.
Por que que não caberia hoje, amigos? Porque à medida que o tempo vai passando, que os anos vão se chegando, as pessoas vão aprimorando a legislação. E alguém que queira sobressair no mundo onde as regras são mais rígidas, onde os cuidados são mais rígidos, ele precisa ter um outro tipo de criatividade. Veja, eu já ouvi muitas bobagens, mas bobagem mesmo, de pessoas, inclusive políticos, dizendo que ele está usando da liberdade de expressão. Eu vou provocar o amigo telespectador. Veja, mentiras não é liberdade de expressão. Mentira é crime. Mentir não é liberdade de expressão, amigos. Com todo o respeito que eu tenho pelo mundo antigo grego, com exceção do Aristóteles, porque Aristóteles bania a mentira desde aquele princípio. Mas Platão era um defensor do instrumento mentira para os governantes. Ele dizia que os governantes poderiam usar a mentira para suavizar a dor do governado. Aristóteles, que era um dos seus discípulos, dizia o seguinte: não, a mentira é vil, tem que ser repelida sempre. E olha que era um dos discípulos de Platão, discordava do seu mestre. Se você olhar o Príncipe de Maquiavel, Maquiavel também fala nesses mesmos termos. Embora lá no capítulo 17 do Príncipe, 17 ou 16 do capítulo do Príncipe, o Maquiavel chama a atenção dos governantes, ou dos reis, ou dos nobres, chama a atenção para o puxa-saco. A palavra puxa-saco não aparece, mas o sentido dá a entender a isso. Cuidado com essas pessoas, que essas pessoas não são confiáveis. Veja, há todo um direcionamento para essa questão. A mentira, amigos, não é liberdade de expressão, em nenhum momento. Se eu chegar aqui e agredir o outro com palavra, não é liberdade de expressão, amigos. Se eu acusar alguém, seja amigo ou não, não é liberdade de expressão, amigos. A gente precisa ter isso com clareza. Liberdade de expressão ou liberdade de pensamento é você expressar, veja, expressar sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. E tomar o cuidado para não agredir o outro. Vamos pegar as regras, vamos pegar a Constituição, está lá no seu artigo 4º, no seu artigo 5º, melhor dizendo, inciso 4º, inciso 9º e na Constituição do seu artigo 220. Fala lá com todas as letras, amigos. Defende a liberdade de expressão. O inciso 4º fala assim: cuidado com o anonimato. Anonimato é banido da Constituição. Não fala a palavra banido, mas com exceção do anonimato. Não deve usar o anonimato. Liberdade de expressão é exatamente isso, amigos. A liberdade de expressão não é conjugada com acusação sem provas, com ofensas, com agressão e com ameaças. Esses verbos são crimes, são criminosos. Portanto, não tem nada a ver com liberdade de expressão. E aí é que entra a questão do papel do humorista. Quando criança, aqueles humoristas da minha época de criança, eles não estavam nem aí para tudo isso, porque não eram cobrados. Não havia limitação para ofender alguém. Amigos, eu fui aluno quando criança, e o Paulo também foi. Quantos de nós já ouvimos coisas absurdas dentro da escola, quando criança, de alguém ofender e agredir o outro mesmo? Isso não é liberdade de expressão, amigos. Liberdade de expressão é uma coisa completamente diferente. Portanto, cada vez mais as regras e as normas vão se aperfeiçoando para que cada um de nós possamos estar e bem acomodados dentro no cenário, sem agressão,
sem ofensa, e volto aqui a repetir, isso não é liberdade de expressão. Mentira nunca foi liberdade de expressão. A mentira é vil. Aliás, a Hannah Arendt, para concluir, para fechar, Hannah Arendt, uma filósofa alemã que morreu em setembro de 1975, fugiu da Alemanha nazista, porque ela é judia, fugiu da Alemanha nazista, foi para os Estados Unidos, onde ela produziu mais coisas, muito mais coisas ali. E ela dizia, ela tem um texto fantástico, A Mentira e a Verdade no Jogo Político. E ela dizia, como todos os outros grandes estudiosos também já diziam, a mentira é a protagonista do jogo político. Tá aí, portanto, essa é a situação colocada. Você vê que há divergência entre a opinião do Lorenberg e a minha, no que diz respeito aí, inclusive eu ouso dizer que a mentira, ela é condenável, mas ela é permitida. Ela é permitida até o limite que você se ofende. Porque o que pode ser mentira para você, até porque ela é relativa, né? Então, assim, você, na minha opinião, pela leitura que eu faço do artigo 5º, que o glorioso Lorenberg falou aqui, do artigo 220, vedado o anonimato, está lá no artigo 5º, vedado o anonimato, a liberdade de expressão, ela é sublime e plena. Está escrito lá. Agora, isso não quer dizer que, e não é uma defesa da mentira, isso não quer dizer que se você ofender, maltratar, xingar, bater, matar, roubar, você não vai ser punido. Porque já existe previsão legal no Código Penal para isso. O que quer dizer na cláusula pétrea do artigo 5º, e não sou eu, Paulo Coelho, que sou um mero curioso, vou lá, leio, tenho Constituição aqui no meu celular, tenho Constituição lá em casa, também leio, não sou operador de direito, mas eu não sou burro também, eu sei ler. E aí vou atrás de quem realmente sabe, né? Vou atrás dos principais constitucionalistas desse país, até aqueles que eu não gosto, que eu não concordo, mas o cara é um estudioso. E aí, lá é cláusula pétrea. Você tem direito de tudo, você pode fazer o que você quiser nessa vida, mas você vai se responsabilizar por tudo que você fizer. Tudo que você fizer. A Constituição está mandando isso, diz isso, inclusive. E, nessa questão da liberdade de expressão, tanto está no artigo 5º, no artigo 220, principalmente, não é, no caso específico, de forma mais genérica. E eu entendo que, nos tempos de outrora, e Lula Lorenberg é muito mais velho que eu, também acompanhei. Os humoristas daquela época, eles... Rapaz, se os trapalhões existissem nos dias de hoje, não ia sobrar pedra sobre pedra, porque o politicamente correto é um purgante. E é o humor que eles faziam, e ninguém se ofendia, e ninguém achava babaquice aqui, tanto que era líder de audiência. Eu lembro de uma época, de uma notícia que deu nos jornais da Rede Globo, porque naquela época a Rede Globo reinava, hoje não reina mais por conta da internet, que o Supremo Tribunal Federal está censurando. Naquela época, deu uma notícia de que os Trapalhões, o programa era veiculado no domingo, o programa bateu 95% de audiência no domingo, bicho. É coisa quase que 100%, quase que o país inteiro. Então, assim, e as piadas, coitado do Mussum, que Deus o tenha, se ele existisse no dia de hoje, o Didi, então, o Renato Aragão, então, eles serão, sabe? Porque o mimimi, o politicamente correto, qualquer coisinha não pode, piada de pastor não pode, piada de gay não pode, piada, o cara é artista. E no caso específico do Léo Lins, que foi o assunto que eu trouxe aqui, que tem a minha solidariedade, ele é um artista, ele estava num show e quem foi lá no show pagou para ir, quis estar lá, consequentemente. Aí me vem uma juíza lá da Terceira Vara Criminal de São Paulo, tal, e caneta o sujeito com 8 anos de prisão. Então, eu defendo que você pode tudo. Aliás, você tem direito a tudo. Agora,
você tem que arcar com as suas... É o que está escrito no papel, na carta magna. Então, assim, a interpretação. O Lorenberg tem uma interpretação, eu vou até certo ponto concordando com ele. Aí, nesse quesito aí de que, mentira, que não sei o quê, ninguém defende mentira. Mas se o cara resolver falar mentira e ofender, injúria, difamação, calúnia, ele tem um remédio amargo lá contido na legislação que vai o puni-lo. Para isso que existe. Aí não é o Supremo Tribunal Federal que tem que decidir isso. E é outro assunto, que a gente pode conversar no próximo bloco, que eu tenho que ir para o intervalo comercial, é outro assunto que eu também repudio. Não tem que punir, não tem que mexer lá no Código Civil. Porque lá em 2014, só para dar uma pincelada aqui, foi criado o Código Civil da Internet, depois de muitos debates, depois de 3 anos de debate. Aí, 11 anos depois, entende-se não que ele não serve mais, que ele ofende, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é outro. E aí, vai saber, né? Então, essa é a minha opinião desse aspecto aí da questão, mas, enfim, a gente está aí para... Isso que é bom, inclusive, né? O debate, as ideias, né? A minha ideia necessariamente não tem que ser igual a dele, igual a sua não tem que ser igual a minha, igual a dele. Chama-se democracia, que uns e outros aí estão tentando sufocar, né? Porque eu não quero sufocar, e o intervalo comercial, porque o intervalo comercial é o nosso ganha-pão. Eu tenho que ir ali e a gente volta no instante só. Muito bem, a gente retoma aqui o programa Opinião, que está no ar com você e para você aqui na nossa TV Pantanal. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, 60% dos servidores têm contratos de empréstimos consignados ativos. Dívida total é desconhecida. Isso está aí nessa notícia do GD. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, TCE-MT, revelou que cerca de 62 mil servidores públicos estaduais possuem contratos de empréstimos com alguma das empresas que realizam empréstimos consignados. Desses, mais de 20 mil comprometem acima de 35% de renda, 35% da renda, e 7,8% ou 7,8 mil ou 7.800 ultrapassam o limite de 70%. Vou frisar esse item aqui, que daqui a pouquinho eu quero comentário do Lorenberg sobre isso. Destes, mais de 20 mil comprometem acima de 35% da renda e 7.800 servidores ultrapassam o limite de 70%. Olha só. Então, o montante corresponde cerca de 60% do número total de servidores entre aposentados e pensionistas. Os dados foram divulgados durante mais uma mesa técnica do órgão, realizada nesta quinta-feira, dia 12, diante de representantes das empresas consignatárias, sindicalistas e também a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Bem, em entrevista à imprensa, o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Sérgio Ricardo, explicou que, embora tenham um número total de empréstimos ativos, o TCE não contabilizou a média total das dívidas dos servidores diante das empresas. No entanto, ressaltou que o tribunal criará uma plataforma digital para que sejam inseridos todos os contratos e assim
obtenham aí os dados definitivamente. A estimativa é que até o dia 30 de junho os contratos analisados estejam aí com o órgão. Então, ainda lá nessa reunião que aconteceu ontem, Sérgio Ricardo pontuou que das mais de 20 mil empresas credenciadas, né, para o empréstimo, apenas 6 se fizeram presentes, né? Capital Consig, o Banco Daicoval S.A., a Eagles Sociedade de Crédito Direto S.A., Cartus Sociedade de Crédito Direto S.A., a Taormina Soluções Financeiras S.A. e Pixcard Serviços Tecnológicos e Financeiros Limitada. Dá um clique aí, ó. Eu falei inclusive sobre isso ontem aqui, porque essa reunião aconteceu ontem, né? Trazendo esse alarde. Inclusive, perguntei para o Botelho sobre se ele concorda que o governo deva bloquear as contas dessas empresas ligadas ao sistema financeiro, essas que não compareceram a essa mesa técnica que foi amplamente divulgada, na qual, como a gente leu aqui, estão nessa lista aí são mais de 20 empresas e elas estavam sendo convidadas a esse evento para prestarem conta, para prestarem as informações sobre esses escândalos ou pelo menos sobre essas denúncias que tem havido. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Eu quero antes chamar a próxima notícia do GD, que 2 casos suspeitos de contaminação por gripe aviária em humanos registrados no município de Campinápolis, que fica a 658 quilômetros a leste de Cuiabá, tiveram resultados negativos após análise de amostras coletadas e enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Com isso, a doença em pessoas está descartada. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, e foi divulgada nesta sexta-feira. Foi também informado pela SES que, como medida de segurança, os pacientes que eram acompanhados continuarão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinápolis até o dia 17 de junho. No começo da semana, foi divulgado que 9 casos suspeitos da doença em humanos eram monitorados devido ao contato direto ou indireto com as aves. É preocupante, mas para o nosso alívio, os 2 casos aí que estavam sob suspeita, esses deram negativo. E o teste foi feito por um instituto muito conceituado, que é o Adolfo Lutz. GD, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, essa questão aqui dos consignados, vamos só dar uma pinceladinha sobre isso, porque a gente falou sobre isso ontem com o Botelho aqui, mas como é grave, não é? Porque não se sabe o fundo desse saco. Agora tem daqui para frente, né? O que se espera é que o governo também, o governo do Estado, se manifeste, independente de CPI, tome providências aí, porque ficou mais que claro nessas denúncias aí, embora não haja nenhum tipo de investigação ainda, mas até aqui ficou claro que, e própria admissão, houve admissão. O Botelho falou que ontem que o Pivetta também falou alguma coisa assim, que está tomando, tanto que está tomando providências, né? E a saída do Pivetta lá ontem, no Parlamento Estadual, na Assembleia, meio que abafou aquilo que estava sendo um movimento de pró-CPI. Mas o fato é que havia fragilidade, os servidores estavam lá, não vou nem dizer que o Estado estava ganhando com isso, eu estou dizendo que, pelo menos, desguarnecidos os servidores estavam, porque eles estavam
se você dá margem para ele, ele vai. O cara está devendo, o cara está precisando de dinheiro. Você coloca... E aí não há aquela proteção que a gente esperava, né? Dentre outras questões que o Estado poderia. Que essa situação que sirva para corrigir isso, né? Paulo, e amigo telespectador, veja, colocaram-se uma tramela. Tramela é um termo antigo. Explica para as pessoas o que é tramela, porque tem gente que não sabe o que é tramela. Quando você coloca a porta, aí você tem uma madeira assim, ó, e que engancha, aquela madeira que fecha a porta, que tranca a porta, nós chamamos de tramela. É um termo antigo. Mas, de qualquer forma, fecharam-se as portas quando tudo estava arrombado no interior da casa. A partir de hoje em diante, toma-se cuidado. Tem uma lei, ou um projeto de lei do próprio governo, parece-me que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa, que determina que o limite seja de 35%. E que a partir de agora, esse mesmo governo, esse mesmo Estado, ou os governos que virão, tomarão mais o cuidado para evitar que ultrapasse esse limite de 35%. Mas antes, amigos, já havia essa regra. Havia um decreto do Executivo determinando o limite de 35%. Portanto, não mudou nada. A única coisa que mudou, que antes era um decreto e agora é uma lei. Ok, amigos? Então, a partir de agora, vamos resolver o problema. Mas e o que ficou para trás? O que foi resolvido? Eu vi uma entrevista, um trecho de uma entrevista do ex-governador do Estado e agora advogado Pedro Taques, que está na causa porque ele defende a federação dos sindicatos. E ele contou que tem gente que recebe um salário, que tem um salário de 12 mil, de 10 mil, de 14 mil, e só recebia R$10, amigos. R$14, R$20. O deputado estadual Eduardo Botelho disse aqui um dado que é muito instigador a todos nós. Ele disse, com todas as letras, não falou quem é a pessoa, mas é um servidor, evidentemente. O servidor fez um empréstimo de R$15 mil, já pagou para a empresa, para o banco, R$85 mil e ainda não quitou a dívida. Amigos. Absurdo. É um absurdo, amigos. Então, como que vai? Esse servidor ficará no prejuízo? Eu sei, por exemplo, de casos, eu não vi o documento, não vi papel, mas eu ouvi falar, dizendo que a pessoa, que o banco, a empresa responsável pelos financiamentos, dava lá para alguém R$10 mil. Você tem direito de sacar R$10 mil. Mas ele só pegou 5. Mas os juros são sobre os R$10 mil. Amigos, está tudo errado. E aí eu quero acrescentar mais 2 pontos importantes. Veja, não é apenas fechar a porta a partir de hoje, não, para frente. Quem garante que essa lei que limita e que determina 35% será cumprida? Se o decreto não era cumprido. Mas lei é lei, né? Mas o decreto existe. Amigos, quem credencia as empresas que farão os empréstimos é o governo, ok? Não é o servidor. As empresas todas que faz o empréstimo, que faziam o empréstimo, foram credenciadas, portanto, avalizadas pelo governo, ok? Então, o servidor não tinha direito de escolher outras que não aquele rol de empresas que estavam credenciadas, ok? Só que tem um detalhe, é preciso também observar exatamente isso. Não vamos só falar que o servidor é santo, também não é tão santo assim. Vamos devagar. Veja, o servidor que correu atrás dos consignados, porque ele estava com dificuldades, fez o empréstimo. Levou até os 35%.
Só que todo mundo sabe, que tem um pouquinho de conhecimento, sabe que tem pessoas que estão num nível tão desesperador, amigo. Ele foi para a casa do primo, pediu dinheiro emprestado, o primo não tinha mais ou não quis emprestar. Foi para a casa do pai, o pai não quis emprestar, a mãe não quis emprestar, a sobrinha não quis emprestar, o filho não quis emprestar, então ele voltou para o consignado. Mesmo estourado os 35%, ele voltou para o consignado e efetuou um novo empréstimo. E depois mais um novo empréstimo. Quer dizer, todos nós sabemos que ele também deveria se policiar. Mas tem um problema, amigos. Quem está desesperado, quem está com um problema muito sério de dívida... Amigos, eu conheço casos que eu só não chorei junto com as pessoas porque não tinha lágrima para chorar. Não tinha mais lágrima para chorar. Porque é caso desesperador. A pessoa fica desesperada. Amigo. Depressão. Pressão, tudo, dívida daqui, a dívida... Amigo, isso a gente não pode, eu não posso me trazer como referência eu em relação ao outro, né? Eu tenho que conhecer o outro primeiro. Eu não sou referência para ninguém. Ninguém é referência para ninguém. Então eu tenho que medir as palavras, medir o desespero daquela pessoa. Cada um de nós tem uma maneira diferente de encarar uma determinada situação. Tem alguém mais calmo, mais tranquilo, e tem alguém desesperado, que às vezes o problema dele é pequenininho, mas ele faz um carnaval danado que passa a ser muito maior do que de fato é. Às vezes é pequenininho para nós, né? Mas para ele, ele sabe onde está. Exatamente, Paulo. Então é aí que está a questão. Então o desespero, a pressão leva as pessoas a contrair outros consignados. E aí, cadê a tramela? A tramela que eu falava lá atrás é o próprio governo, é uma secretaria do governo estadual. É ela que controla, é ela que referendou as empresas, é ela que controla, porque é ela que emite o pagamento. Veja, o pagamento não sai na conta do servidor e o servidor pega o dinheiro e paga para a empresa. Não é isso que acontece, amigos. Antes de sair no Orelite, já sai descontado no Orelite. Ele não pega o dinheiro. Ele não pega o dinheiro. Portanto, olha, amigos, a meu juízo, não é descuido, não. É falta, no mínimo, falta de interesse do governo em fechar as portas. E não fez. E não o fez. Aí vem a questão da Assembleia Legislativa. De novo, eu vou bater na mesma tecla. A Assembleia Legislativa falha e falha grosseiramente quando não cumpre com o seu real papel. O seu real papel é exatamente fiscalizar as ações do governo. E ela não está fazendo nesse caso e em outros casos que nós sabemos, outros exemplos que nós sabemos que a Assembleia não cumpriu com o seu papel lá escrito. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Constituição, no artigo 26, está lá escrito, amigos. Tem que cumprir. Amigos, quando um parlamentar, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal, seja senador, quando um político é eleito parlamentar, ele é eleito para representar o conjunto da população e não para representar governos. Não para representar governos, amigo. Ah, mas Lorenberg, você foi eleito num partido que coligou com outro partido que elegeu o governador. Claro, eu devo fidelidade a essa conjuntura toda. Mas quem está à frente de tudo é o interesse da população, é o interesse do povo. Portanto, o parlamentar tem que olhar primeiro para a população e não defender governo A, B ou C. Perfeito. Só explicando que o Lorenberg falou tramela, quem não sabe o que é tramela, é uma fechadura, é uma espécie de trinco, só que de madeira, geralmente de madeira, nos mais antigos, que nem eu, né? A gente tinha isso em casa, não tinha porta com fechadura essas de metal, então a gente tinha, meu avô era marceneiro, então ele fazia as tramelas e a gente fechava ali, ficava muito bem fechado, só que se viesse alguém com mais violência assim, quiser arrombar, ele arrombava porque é madeira, né? Eram pregos assim. Enfim, tramela.
O Opinião vai dar um tempo para o intervalo comercial e volta já já com mais assuntos aqui no nosso horário. Até daqui a pouquinho tem futebol, hein? A gente volta num instante só. Ok. Estamos de quase que eu imito o Nelson Rubens aqui. Ok. Bomba. Aliás, bomba. Quem fala também é meu amigo Roberto Franz. Faz tempo que eu não vejo o Roberto. Saudade do Roberto Franz. Então, a Opinião segue aqui. É o último bloco, né? Lorenberg, esse intervalo comercial aí me deu uma ideia de um assunto aqui que eu gostaria de puxar aqui. Mas eu queria que a gente não fosse estendesse muito nele, porque eu quero também falar sobre Várzea Grande, a questão do DAI lá. O Carlos Fávaro, por conta dessa disputa do ano que vem, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, preside o PSD, PSD de Dado, aqui em Mato Grosso, é senador, está licenciado, com isso a Margarete Busetti está lá na vaga dele. E o Fávaro, ao que tudo indica, deve disputar a reeleição. Mas será que ele vem à reeleição também? Será que... Porque tem muita água para rolar ainda, não é? Mas eles devem ter pesquisas internas e tal. O que você acha que deve acontecer? Porque parece que o PSD está formando uma chapa muito forte para a federal. Uhum. Paulo e amigo telespectador, veja, eu não tenho dúvida nenhuma, eu já vi isso muitas vezes, que o ministro Carlos Fávaro está mesmo trabalhando para a formação de uma chapa muito forte. O amigo telespectador acabou de ver aí o procurador Mauro falando sobre o PSD. E ele está já filiado ao PSD, exatamente nessa labuta, nessa tentativa de criar uma chapa muito forte para a federal. Sobretudo se nós tivermos, de fato, aumentado 2 vagas, pulamos de 8 vagas, de 8 cadeiras para 10 cadeiras para a Câmara Federal. O Carlos Fávaro, ele é senador licenciado, como muito bem disse o Paulo, ele virá para a disputa em 2026. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, qual é o caminho? Falou-se num determinado momento, em especial a partir do momento que acabaram as eleições municipais, que ele poderia vir para o governo do Estado. Porém, os nomes que apareceram, possíveis candidatos ao governo do Estado, podem estar fechando o espaço para uma candidatura ao governo do Estado e ele pode sair fora disso aí. Mas ventilou-se lá atrás que ele poderia vir para o governo do Estado. Mas veja... tem o Wellington Fagundes, que é do PL, que está trabalhando há muito tempo a sua candidatura ao governo do Estado. Tem o Otaviano Pivetta, que está trabalhando já há algum tempo o seu nome para a candidatura ao governo do Estado. Tem aquele empresário, que me fugiu o nome agora, que ele está trabalhando já há algum tempo também com o nome dele para a candidatura ao governo do Estado, que ainda não foi filiado a nenhum partido político ainda. A tendência dele, de acordo com a imprensa, ele vir filiado ao PL. Portanto, fechou praticamente todas as possibilidades para um nome diferente desse rol que eu estou trazendo, venha a disputar. Veja, venha a disputar com chances de vitória. Disputar qualquer pessoa pode, desde que esteja filiado a um partido. Eu estou falando uma questão de chances de vitória, possibilidades de vitória. Mas uma candidatura ao governo do Estado e para o Senado não depende apenas do candidato a determinados cargos. Depende também ao conjunto de alianças, amigos. Então, o Carlos Fávaro virá para o governo, mas quem que vai compor a chapa com ele? Quem virá junto com ele? Tudo isso ajuda e ajuda muito e fortalece a campanha para o governo do Estado, o que parece-me que não é o caso. Ele virá para o Senado? Ele é senador. Ele tem o direito, a vez primeira, de ser candidato à reeleição.
embora essa possibilidade, que é algo efetivo e deveria ser respeitado, nós já tivemos um momento em que não foi respeitado. Lá no PT, lá atrás, quando a senadora Séries, a professora Séries era senadora, ela tinha o direito à preferência, nem direito não é, preferência de ser candidata à reeleição. Foi barrada dentro do PT, porque o deputado federal, à época, o Abicalil, entrou na frente e dizia que ele seria o candidato. Barrou a possibilidade da preferência. Todos nós sabemos que alguém que é já senador, que já é deputado estadual, que já é deputado federal, tem a preferência. Ele tem a preferência. E ela mulher, então, ainda que tinha, mais ainda, e tinha tudo, eu vou arriscar aqui, não é porque eu gosto das séries, não. Ela tinha muito mais chance do que ele. Muito mais. Para senadora, para reeleição, tinha muito mais chance. Moral da história. Nem ela, que foi candidata a deputada federal, conseguiu a sua eleição, e nem ele, candidato ao Senado, conseguiu a sua eleição. Perdeu-se todo mundo. Se deixasse como estava, provavelmente, pelo menos uma das vagas seria reconquistada pelo próprio PT. Então é preciso ter muito cuidado, amigos, porque essa conjuntura, essas alianças e essas conjecturas têm um valor, mas um valor muito grande. Ajuda e ajuda muito um nome para uma candidatura à majoritária. Nós não falamos aí, veja, amigo, vamos supor que os caras favoráveis vêm de fato à candidatura ao Senado, que essa é a mais provável, a não ser que até o mês de março é como se fosse uma luzinha amarela, e depois do mês de março ela vem o verde ou vem o vermelho, porque muitas pessoas que pensou-se em ser candidato, depois do mês de março podem desistir. Muitas pessoas podem desistir mesmo. Por que o mês de março? O mês de março é exatamente a chamada janela partidária, onde as pessoas que estão num cargo e estão num partido, eles podem migrar para um outro partido. Eu já ouvi falar, e isso é quase a certeza, que, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa, o Max Russo, que está hoje no PSB, vai aproveitar a janela partidária juntamente com seus colegas deputados estaduais e migrarão para o Podemos. Farão ali, ele já está trabalhando nesse sentido, farão uma grande chapa do Podemos para disputar tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Federal. Veja, amigo, porque o mês de março, que é a janela partidária, permite isso, as pessoas saírem de partido. Invenção na legislação eleitoral por conta de um Congresso Nacional que não enxerga um palmo fora do seu condomínio. Fisiológico, inclusive. Fora do seu condomínio, porque isso não deveria existir. Se a pessoa é filiada a um partido, deveria ir até o final do seu mandato no partido, não tem que mudar. Mas, infelizmente, são esse jeitinho brasileiro que mexe com tudo isso. A conferir, não é? Então, muita coisa vai ser mexida nesse tabuleiro aí, porque tem a janela que o Lorenberg falou, falávamos de tramela agora há pouco, tem a janela, não confundir, tramela foi do bloco anterior, janela é a janela eleitoral, que vai ser em março, onde as pessoas, aqueles políticos que querem mudar de partido, como parece ser o caso do Max Russo e outros tantos aí, terão aí legalmente essa data para fazer essa migração aí. Quero agradecer, mandar um abraço para o glorioso meu amigo Ivan, mandou aqui uma mensagem aqui. Boa noite, professor e Paulo. Concordo plenamente, como é que é? Concordo plenamente com a opinião do Paulo sobre o tema do humorista citado aí, né? Me expliquem por qual motivo os aplicadores da lei podem ofender seus semelhantes com seus palavreados técnicos e o pobre mortal não pode usar seu linguajar. Estes mimimi apagam a condição de uma pessoa ser negra,
homossexual, gorda, magra e muitas outras. Na verdade, é uma pergunta. Esses mimimi aí apagam a condição de uma pessoa ser negra, homossexual, gorda, magra e muitas outras? Entendi. Agora eu entendi. É uma pergunta do glorioso Ivan, lá do Cochipó. Abraço, Ivan. Obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia aqui. Aqui no grupo do Zap, do grupo do Opinião, tem também algumas pessoas que estão acompanhando a gente. Tem algumas opiniões aqui, mas não vou ler porque elas são muito fortes, assim, xingando políticos e a gente não faz isso. Mas eu quero agradecer aqui a Isaura, que está acompanhando lá no bairro Planalto. Obrigado para você, a você que está acompanhando a gente aí, não é? A Ludmila, que é de Várzea Grande, do Água Vermelha, Água Vermelha. A Luzenir, que é aqui do Jardim Imperial, Cuiabá. Obrigado de verdade. Diana, que também está acompanhando a gente, lá no CPA 4. Bom, enfim, tem umas perguntas também aqui que eu não vou ousar, porque elas têm algumas... A gente sempre pede para as pessoas, quando mandarem aqui, quando fala de político, aí eles começam a querer... Como é que é? Boca? Não estou escutando, não estou enxergando. 2h30 para encerrar. Dorenberg, então a gente se encontra amanhã. Eu queria só dizer aqui que o vice-prefeito de Várzea Grande, o Tião Dazaeli, ele afirmou que o leilão para concessão aí, a iniciativa privada do DAEG, Departamento de Água e Esgoto, deve ocorrer em até 1 ano. A previsão foi divulgada durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia da TV Vila Real, nesta sexta-feira. Bom, né, Dorenberg? Não tem como fazer antes de menos de 1 ano, né? Vai ultrapassar esse 1 ano. 1 ano e meio, mais ou menos. Você acha que passa de 1 ano? Passa 1 ano. Sem então, dúvida que passa. Você não acredita que saia em 1 ano, não? Não. 1 ano é muito pouco tempo para fazer tudo isso. Dorenberg é 1 ano e meio. Rapaz. Não, eu sou justo e sou... Veja, amigos, 1 ano não tem tempo suficiente para fazer todo esse procedimento. E é tudo dentro das regras, das normas. O Tribunal de Contas deve dar uma olhada nisso aí, o Ministério Público deve acompanhar isso aí, então demora. É a questão burocrática. Deveria ser mais rápido, mas não será rápido como imaginam algumas pessoas. E ano que vem é ano eleitoral também, né? Tem mais esse detalhe. Ano que vem é ano de disputa de eleições gerais aqui. Bom, gente, é isso. Sextou, sexta-feira 13, diria Cid Moreira, né? Beijo para Carolina também, que está acompanhando a gente. Obrigado, ela mandou aqui uma fotinha minha, só que eu estava com o olho meio fechado. Mandou aqui no zap. Aqui. Quando você for tirar foto de mim, você tira foto com eu de... Me avisa que eu vou te fazer uma pose bem bonita assim. Se bem que é difícil ficar bonito aqui, mas você tira uma foto assim bem, né? Tô brincando, Carolina, obrigado, viu? Pelo carinho. A Flávia, a irmã dela, fez aniversário ontem, só que eu não mandei porque eu não sabia também, né? Olha só, daqui a pouco tá chegando aí na Rede TV, aqui na TV Pantanal, transmissão do jogo pela Série B, Botafogo de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, né? E o Paysandu. E amanhã, às 4h, será CRB contra o Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, aqui na Rede TV. Você só assiste aqui na TV Pantanal esses jogos importantíssimos aí da Série B. Dorenberg, a gente se encontra segunda-feira. Até segunda-feira. Ó, é você mesmo aí, não adianta olhar para o lado, não. Você... Fique com Deus, que o zeloso guardador cuide bem de você, da sua família, se cuida. Até segunda. Fica bem, fica com Deus também.